Bom, vamos resolver mais uma questãozinha aqui que envolve o conceito de potência que caiu aí na segunda prova do ano de 2022 para 2023 da EA. No laboratório de teste, encontra-se instalado numa rede de 220 volts um chuveiro elétrico de potência igual a 6.050 watts. A fim de reduzir os gastos com o consumo de energia elétrica, o estudante foi chamado e recebeu a missão de reduzir 1.210 watts no valor da potência elétrica do chuveiro. Para conseguir essa redução, o estudante deverá alterar a resistência elétrica do chuveiro. Aí, espaço aí, né, para você completar. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente a lacuna do texto enunciado. Então ele quer saber aí se você vai diminuir o comprimento dela de tal forma que seja subtraído 2 ohms do valor da resistência, diminuir o comprimento de tal maneira que você subtraia 4 ohms da resistência, aumentando o comprimento dela de tal maneira que você soma 2 ohms de resistência, ou aumentando o comprimento dela de tal forma que você aumenta 4 ohms de resistência, tá? Bom, vamos lá. Ele vai manter a tensão, né? Então, o que a gente pode escrever aqui, né? Exemplo da outra questão que a gente resolveu que é na prova, você vai trabalhar com essa expressãozinha matemática do por para potência elétrica. Por quê? Porque a questão está falando de tensão, de resistência, de potência, e a tensão é constante, tá? Então, o que você poderia fazer, né? Ele quer saber qual vai ser a alteração na resistência, e a gente vai fazer essa alteração na resistência, mas vamos calcular qual era a resistência antes, né? E qual vai ser a resistência depois, porque uma vez que a tensão é constante, quando você alterar a potência, você vai alterar a resistência junto, tá? Então, se a gente fosse calcular a resistência antes, a gente devia basicamente fazer esse cálculo aqui, tá? Bom, a resistência vai subir, o 6.050 vai descer, então vai ficar R igual a 220 ao quadrado sobre 6.050. Isso é 48400 sobre 6.050. E isso dá exatamente 8 ohms. Então, eu tinha aqui a resistência antiga. Ficou bem ruim isso aqui. A resistência antes era 8 ohms. Tudo bem? Bom, então agora eu vou apagar esse cálculo que eu acabei de fazer e vou refazer esse cálculo com a nova potência, tá? Então, bora lá. Vamos apagar aqui embaixo. Ó. E vamos fazer com a nova potência. A potência era 6.050 watts e eu vou reduzir 1.210. Eu não vou reduzir a 1.210, eu vou reduzir 1.210. Então, 6.050 menos 1.210. Isso dá 4.840. E aí, vamos continuar a formulazinha 220 ao quadrado sobre R. O R vai subir. O 4.840 vai descer. 220 ao quadrado é 48400 sobre 4.840. E a faixa de V, que isso daqui dá 10 ohms. Então, a nova resistência é 10 ohms. Então, a resistência total aumentou. Ops. A resistência total aumentou em 2 unidades. Então, não pode ser isso, não pode ser isso, né? Ó. Esse é o gabarito. Tá? E aí, só argumentando, né? Isso tem a ver também com lei de Ohm, porque se a gente trabalhar com a formulazinha da segunda lei de Ohm, a lei da rola, se você aumenta o comprimento, você aumenta a resistência. Por isso que está correta a primeira parte da afirmativa C.